Olá, lindezas! Hoje eu vou bater um papo com um engenheiro, mestre em engenharia mineral pela Escola Politécnica da nossa USP, Universidade de São Paulo. Ele é coaching, mentoring, CEO, o cara é dos bons. Nascido em São Paulo, no dia 9 de junho de 1954, casado com 2 filhas e o nome dele é Ricardo Neves de Oliveira. Ricardo, prazer em tê-lo aqui. Obrigado. No canal da FA. Qual é a diferença entre um CEO e um presidente de uma empresa? Olha, é sutil a diferença. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com vocês aqui. A diferença é sutil, né? Muitas vezes se confundem e os termos são usados de uma forma errada, né? Presidente é aquela pessoa que está na gestão de um empreendimento, de uma empresa, né? É o primeiro executivo, né? Mas é um camarada de operação, é um camarada de tática, né? O CEO já pressupõe que ele também tem a parte estratégica com ele, né? Então, normalmente o CEO tem uma ligação, não só uma ligação com o conselho da empresa, mas ele faz normalmente até parte do conselho da empresa. Quer dizer que o CEO tem o poder de decisão de onde a empresa vai atuar. Vou por esse caminho ou vou por aquele? Não, é melhor ir por esse, tal, e em conjunto, né? Com o conselho, vocês resolvem o que é de melhor para a empresa. Isso. E você está nesse mercado de engenharia há 40 anos, primeiro em engenharia mineral, né, e de fertilizantes. Eu fiquei muito curiosa nesse sentido, porque eu tenho a impressão que é verdade que de 40 anos para cá, a fertilização, as empresas, né, de fertilização de minério devem ter mudado muito de conceito. Você pode contar um pouco essa história para a gente? O Brasil é um dos poucos países que tem uma área, uma das maiores áreas. Nós temos a 5ª maior área em extensão territorial do mundo, né? E praticamente toda ela fértil, né? O que nós temos que tomar cuidado sempre, né? Que nós temos grandes reservas que são muito importantes, não só para o Brasil, mas para a humanidade de uma forma geral. Então, preservá-las é muito importante, né? Mas a nossa agricultura tem seguido uma tecnicidade tão grande que a gente tem conseguido, na mesma área, cada vez mais produzir mais alimentos e mais outros produtos agrícolas, não só para alimentos, né? A ponto da gente ter algumas áreas, algumas regiões onde a gente consegue tirar 3 safras, né? 2 safras já é uma coisa comum no Brasil, né? Onde os países de clima temperado, por exemplo, têm muita dificuldade de conseguir esse intento. E essas maiores safras são de quê? Olha, nós somos o maior produtor e exportador de soja, né? Nós temos grandes produções de milho, de cana-de-açúcar, de algodão. Qual a diferença do material de fertilização há 40 anos e o material de fertilização hoje? Olha, você tem os produtos básicos são muito semelhantes, que é o que a gente chama de produtos NPK, que são os 3 macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, né? O que mudou foram introduzidos no mercado produtos muito específicos, produtos que levam outros micronutrientes, né? Levam produtos que a gente chama, por exemplo, de liberação controlada, né? Para outro tipo de fertilização que não é aquela que você coloca na terra e sim você coloca nas folhas das plantas, né? Então alterou foi a tecnicidade e essas variedades de produtos, mas o básico, o NPK, continua sendo o NPK, né? Posso falar um pouco da pessoa, Ricardo? Opa. Como você se viu engenheiro? Eu fiz até os meus 18 anos, né? Eu fiz todos os cursos possíveis de eletrônica, né? Fiz eletrônica industrial, né? Numa escola bastante tradicional na época em São Paulo, no Liceu Eduardo Prado. Fiz meus cursos de rádio, de televisão, de transistores, quando estavam começando os circuitos integrados, né? Foi muito interessante. E aí, quando eu fui fazer o cursinho para tentar a universidade, né? Eu me enamorei da geologia, né? Mas aí, para famílias tradicionais, né? Como era a minha, que um filho tinha que fazer medicina, meu irmão é médico, o outro tinha que fazer engenharia, se tivesse um terceiro, ia ser provavelmente advogado, né? Ou padre. Então, então, no fim, eu descobri que existia a engenharia de mineração, que ia me dar essa proximidade com o que é natural, né? E
vamos dizer assim, não saindo da engenharia, que era realmente uma missão que eu sempre tive desde criança, né? Mas daí você se descobre coaching, né? E coaching é uma área muito humana, né? Em que você trabalha os indivíduos dentro de uma empresa para essa empresa crescer e crescer com esses indivíduos, né? Como é que você se descobriu coaching? Fui fazer o coaching mais para me dar uma lustrada, né? Para você poder entender alguns conceitos e aproveitar melhor. Então hoje eu naturalmente tenho esse trabalho de fazer coaching, mentoring, que também tem uma sinergia, tem uma miscigenação meio que natural, né? E eu gosto muito de fazer isso. Você é religioso, Ricardo? Olha, eu acredito em Deus, né? Tive uma formação muito cristã, católica, né? Eu acredito muito em Deus. Hoje eu estou afastado dos cultos, né? Mas a minha família, eu e minha família, a gente tem os conceitos muito arraigados, né? Do que é ser ético, do que é fazer bem para as pessoas, né? Sem precisar aparecer, né? Sempre com muita humildade, né? São valores que a gente carrega muito e eu tenho muito orgulho, né? As minhas filhas são pessoas assim boas, né? Pessoas que agregam onde estão, né? Tuas filhas são duas filhas grandes, mocinhas? São. Tem uma que é a Bia, que trabalhou estudou nessa área de turismo, já está nesse mercado há uns 15 anos, tem 35 anos, há mais de um ano ela imigrou para Portugal, nós temos a cidadania portuguesa, ela está indo muito bem lá, trabalha numa empresa ligada ao Citibank, né? São 150 funcionários e ela é a única brasileira. Você está falando da tua filha de Portugal, e a outra, o que ela fez? Bom, a Cris... Qual o nome? Cristina. É uma pessoa muito especial, a Cris. A Cris fez moda, né? Aí ela fez a carreira dela em moda, ela tem 33 anos, né? Aí ela resolveu dar uma mudança, né? Ela é casada, muito bem casada, né? O único problema do meu genro é não ser palmeirense, mas ele é uma boa pessoa. Tinha que ter alguma coisa errada nessa família. Ela tem um jeito muito forte para decoração, né? Até para arquitetura, a gente acha. Então ela foi fazer design de interior. Tem 2 netos que, se você conhecer, você vai apaixonar. É o Bruno. Que idade? É o Bruno de 5 e a Ana Clara de 7. Você se julga um coaching familiar, por exemplo, com a tua esposa? Quem é o mais tranquilo para lidar com as filhas, ou quando vocês têm alguma discussão? Como que é? A minha esposa é tranquila. Acho que os dois são... A gente já está 40 anos casados. 40 anos, olha que lindo! E 6 anos de namoro, então são 46 anos. Uau! Né? Então, quer dizer, a gente... um olha para o outro já sabe, né? Meio o que o outro quer. Como está querendo, né? Se você não fosse um engenheiro, o coaching, o mentoring, quem você seria? Eu acho que eu seria um empreendedor, com certeza. Mesmo que eu tivesse feito administração, se tivesse feito alguma outra profissão mais para a área de humanas, né? A minha veia empreendedora é muito grande. Em São Paulo, quando você era menino, como que era brincar na rua? Nós tivemos uma infância muito tranquila, né? Muito boa, né? Era aquela história, volta para casa quando estiver escurecendo. Né? O que aquele menino que andava de bicicleta falaria para o Ricardo de hoje? Continue fazendo aquilo que você quer fazer, né? Eu estou com 64 anos, né? E estou inclusive enfrentando aí uma possibilidade de um outro desafio grande, né? Que é tocar alguns empreendimentos em estados do Nordeste, né? Então eu continuo, né? Até onde a saúde me ajudar e a família apoiar, eu vou continuar fazendo o que eu acho que devo fazer, gerando emprego. Quando você chega em casa, o lugar que você mais gosta de ficar, primeiro lugar, é a sala, é a cozinha ou é o quarto? Eu gosto de ficar na sala de TV, né? Nós estamos numa sala de TV, então a gente senta ali, né? E começa a conversar, né? Ver o que foi o dia da Débora, o que foi meu dia, né? Eu quero te agradecer, Ricardo, pela entrevista. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, foi um prazer ter um brasileiro que conta uma riqueza de vida, né? Olha quanta coisa que esse homem fez, né? Eu quero te presentear com uma caneca e agradecer ao Rafael da Barata Express. Obrigado. Quero agradecer ao Radisson Hotel Paulista, que nos cedeu esse lugar super gostoso, no qual a gente está podendo conversar. E vem mais papo por aí, viu, gente? Muito obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigado. Eu ia de bike da Bela Vista até a USP, muitos dias eu fiz isso, né?
subindo Augusta. Olha só, que E lindo é isso. muito legal.